Olá, queridos amigos e amigas que estão acompanhando essa série nossa, da nossa viagem de peregrinação de fé, que vocês estão percebendo que temos muita história para contar. E o programa de hoje já vim vestida adequadamente para introduzir ao assunto com vocês. Vocês estão olhando aqui o Caminho de Santiago de Compostela. Está aí um programa ao qual eu fui fazer a visita sem conhecer muito do local, muito da história, e devo dizer a vocês que foi um grande aprendizado esse passeio que nós fizemos lá e que agora, com muita, mas muita alegria mesmo, eu quero partilhar com vocês. Então a gente começou ali de manhãzinha, quando acordamos num hotel muito gostoso em Santiago, e antes da saída eu já quis registrar e fazer uma matéria para vocês, e é o que nós vamos ver agora. Olha que lugar mais acolhedor, Hotel Les Abertos, aqui em Santiago de Compostela. Chegamos aqui à noite, ainda não apreciamos a cidade, agora estamos embarcando no ônibus para começar a visita ao Santuário de Santiago de Compostela. O dia está chuvoso, fresquinho, vamos ver o que é que vamos conseguir visualizar e as imagens que poderemos colher. Mas a gente já amanhece com esse espírito de que a nossa peregrinação certamente vai continuar a nos render muito, até porque quem é que não tem curiosidade em conhecer Santiago de Compostela? E nós estamos aqui e vamos registrar tudo, levando diretamente para vocês. Então, mais uma vez aqui de Santiago de Compostela, na Espanha, para vocês, telespectadores do programa Sementes de Esperança. E saindo ali do hotel, uma manhã chuvosa, bem chuvosa, começamos a entrar naquele clima de outono da Espanha, e aí embarcamos no ônibus para começar, diríamos assim, a nossa aventura por Santiago de Compostela. Conhecemos ali o nosso guia local, que tinha um nome assim muito especial, o nome dele era Jesus. E claro que foi um prazer a gente colher dele as informações, embora não falasse português, mas um portunhol, meio catalão, mas ali ele já foi começando a falar um pouco para nós de tudo aquilo que Santiago tem para oferecer dentro dessa mística que envolve a figura de Santiago. Uma das primeiras coisas que me surpreendeu ao ter o conhecimento ali, que a gente ouve falar tanto do local, mas foi saber que São Tiago, na verdade, é o Tiago maior dentre os 12 apóstolos de Jesus, aquele que estava sempre bem mais perto do mestre, né? A gente sabe que em algumas ocasiões os evangelhos citam que Jesus estava com os 12, mas de repente ele saía com um grupinho menor, com Pedro, Tiago e João, e é exatamente esse o Tiago que tem essa história tão bonita que a gente vai conhecendo ao longo desse programa. Então agora a gente chama mais algumas imagens ali da cidade de Santiago, que nos enchia de curiosidades para saber o que é que ali a gente ia conhecer ao longo do dia, e é claro, com as explicações do nosso guia Jesus. Vamos ver os peregrinos que chegam hoje à nossa cidade por um caminho que foi protegido pela Unesco como o primeiro itinerário cultural da Europa. Estão a ver ali à frente já vários peregrinos, mas nós vamos ver os que chegam por este caminho de terra que vai em paralelo a esta pequena estrada, esta estradinha que liga o Monte do Gozo e a localidade de Vila Maior. Peregrino é toda aquela pessoa que num momento da sua vida deixa as coisas que se fan de ordinário na procura do extraordinário, na búsqueda de Deus, na búsqueda de uma vida melhor desde o ponto de vista espiritual. Um peregrino percorre 5 km por hora e de 25 a 35 km por dia. Hoje, dia de chuva, os peregrinos levam os seus capatos impermeáveis. Como podem ver, muitos deles, sobretudo aqueles que fazem mais de 100 km,
levam na mão um bastão de peregrino, que é o terceiro pé, e ao mesmo tempo um instrumento de defesa frente dos animais. Peregrinos a Santiago este ano superarán os peregrinos que chegaram o ano passado. O ano passado chegaram a Santiago mais de 160.000 peregrinos de mais de 188 nacionalidades diferentes. Este ano percorrerán estes caminhos mais de 200.000 peregrinos, segundo conhecemos xa polas estadísticas comunicadas por o Secretariado de Peregrinações do Cabildo da Sé Catedral. Todos estes peregrinos que están a ver os podremos recoñecer e encontrar na misa internacional que se faz cada día o meio-día no altar maior da Sé Catedral de Santiago. Están a comprender? De modo que o final da peregrinação é para muitos a participação na liturgia ordinária que acontece cada dia na Sé ao meio-dia. Essa missa chama-se Missa do Peregrim, em louvor e reconhecimento de todos os que, como estes que estão a ver, chegam a pé a Santiago. Esta indicação Caminho de Santiago, que vai em todo momento indicando ao peregrino por onde passa o caminho. O percorrido que estou a mostrar é de aproximadamente 7 km, desde Monte Maior até as portas da catedral. Os peregrinos fazem 7 km, de modo que empregam aproximadamente 1h30 em fazer este itinerário. Para considerar-se peregrino, uma pessoa tem que fazer como mínimo os últimos 100 km. Fazer 100 km a pé significa um percorrido de 5 dias, 4 ou 5 dias a pé. O fazem homens e mulheres. O fan voluntariamente. Ninguém obriga a ninguém a transformar-se em peregrino, é um acto voluntário. Algumas pessoas o fazem no lugar de outros. Isso é a peregrinação por delegação. Imagine uma pessoa doente que não se pode erguer do leito e quixera ter a possibilidade de fazer este caminho, e outra pessoa o faz por a pessoa doente. Compreende? Isso é a peregrinação por delegação, que é reconhecida por as autoridades eclesiásticas como peregrinação válida. Todos os peregrinos levam na sua mochila uma credencial, é dizer, um desplegável onde podem ir metendo cada dia um carimbo, de modo que o peregrino vem obrigado a carimbar como mínimo uma volta ao dia. Dessa maneira leva consigo a prova de que fixo verdadeiramente o caminho a pé, que não viu num carro ou num ônibus como vamos nós, não? Fixo a pé. Isso permite ao peregrino ter a experiência do caminho, escutar o cântico dos pássaros, gozar da natureza, a vagadas do calor, a vagadas da chuva. Compreendem? Os que fazem o caminho não são homens nem mulheres extraordinários, são homens e mulheres como nós, que têm as suas inquietanças, as suas preocupações, e que num momento dado preferem deixar o ordinário para ver de encontrar no seu espírito algo extraordinário. Escucha, niña divina, los trinos de mi garganta,
Escucha, niña divina, la estudiantina. Quero dizer que a capelinha foi construída no século XIX no mesmo lugar onde antigamente, no século XII, se conhecia uma capela dedicada a Santa Cruz. Nessa capela da Santa Cruz, hoje de São Marcos, se paravam todos os peregrinos para fazer umas orações, para agradecer a Deus e a Santiago de ter cá chegado. E depois o peregrino, contento, cheio de gozo, enchido o coração de gozo, cantando um Te Deum, descia pelo monte abaixo, de altitude de 300 metros, até a cidade, até a antiga muralha da cidade, chegando finalmente ao santuário. Essa experiência gozosa, jubilosa da chegada ao Monte do Gozo, a experimentam mesmo hoje os peregrinos atuais. De modo que van a baixar desde esta capela do Monte do Gozo até a cruz do Monte do Gozo. Verão a uns 300 metros, uma cruz de pedra situada a carão de uma casa. Estamos descendo do ônibus para percorrermos parte do caminho de Santiago de Compostela. Um dia muito chuvoso, sabemos que vai ser bem difícil até para fazermos as nossas gravações, mas vamos fazer uma pequenina experiência do que vivem os peregrinos. Muitos já vimos pelo caminho, andando com suas capas de chuva, e quanto mais difícil for o tempo, mais é para valorizar esse empenho dessas pessoas que vêm aqui em busca de um encontro mais profundo com o Senhor. Então fiquem com mais algumas imagens desse peregrino e aquilo que vamos conseguindo ir colhendo ao longo de nosso percurso. Ali ao fundo a imagem de um monumento internacional do peregrino. Então os peregrinos passando por aqui, todos chegam, querem tirar foto, querem registrar. E como vinha nos dizendo o guia, até interessante que o nosso guia local se chama Jesus, brincamos que não poderíamos estar em melhor companhia, diz que existem vários trajetos desse caminho de Santiago de Compostela, mas todos trazem a este lugar que é rumo à igreja. E que para ser peregrino a pessoa tem que se inscrever, ela tem que carregar consigo um cartão. Existem várias paradas onde ele vai carimbando para demonstrar a sua passagem. Para que seja considerado um peregrino, tem que andar pelo menos 100 quilômetros e 5 quilômetros por dia, todos os dias batendo o seu carimbo ali para comprovar que ele veio caminhando e não que veio num carro ou num ônibus. Mas existem caminhos aí de 200, 300 até de 1.400 quilômetros, dependendo da localidade. É um lugar muito arborizado, a gente vê muitas flores, muitas hortênsias pelo caminho. E acredito que a gente vai ter condições assim de registrar momentos assim muito, muito especiais. Estamos aqui diante da Capela de São Marcos, que também é mais um local onde se pode parar para fazer alguma oração, e vivenciando hoje uma pequenina parcela do que passam os peregrinos que vêm a Santiago de Compostela. O guia nos dizia que aqui, durante o ano de 365 dias, pelo menos 120 dias chovem. E esse é um dos que nós estamos aqui, está chovendo. Luciano, vamos mostrar ali 3 peregrinos que vêm chegando, não sabemos de onde, mas eles trazem o seu cajado para um apoio, capa de chuva, e ali, conforme nós dissemos, param para contemplar o monumento e vão seguindo o seu percurso, né? Porque tudo isso é uma busca daquilo que de fato está trazendo cada um deles a Santiago de Compostela. Uma outra questão interessante também que nos foi falada é que como que sabem que estão no caminho certo? Então, ao longo do percurso, a gente já viu algumas placas indicativas, e acredito que veremos outras também, apontando para o caminho de Santiago de Compostela, sempre marcado por essas flechinhas amarelas. Viu que a flechinha amarela, para onde ela está indicando, é algo que faz parte do caminho.
Então aqui agora nós vamos ao Monte do Gozo, seguindo aqui e colhendo as imagens que nos forem possíveis neste dia chuvoso que estamos vivendo aqui. Então, os peregrinos passando e também o nosso grupo vivendo agora essa experiência de caminheiros aqui, de peregrinos em Santiago de Compostela. Então vem vindo o grupo e nós estamos nos misturando àqueles que não sabemos de onde, vem chegando nesse Monte do Gozo, para podermos visualizar logo mais a igreja de Santiago de Compostela, aquele destino tão almejado por todos os peregrinos. De la tierra del amor. E ali registrando o fato de estarmos por ali e tentando manter o ritmo, como eu menciono depois na matéria, não sei se pela chuva ou tentando alcançar os peregrinos, mas o ritmo era muito rápido, né? Mas eu tentei ali entrevistar alguns, infelizmente o meu inglês nota 0, né? Porque fui pega de surpresa com aquilo, mas tentando me comunicar com alguns deles e essas imagens exclusivas é que a gente mostra para vocês. 3 peregrinos aqui, 2 espanhóis e um mexicano. Vamos pegar uma palavrinha, um mexicano. Quanto tempo o senhor está caminhando? Eu llevo 15 dias caminhando e eles levam 40 dias. 40 dias, os outros, o senhor há 15 dias caminhando. Então vamos falar com essa jovem aqui. Quantos dias caminhando? 40, creio. Empezamos a 23 de setembro. De onde vem? De onde? From where? Onde mora? Saint-Jean, Pied-de-Port, em França. Da França? Da Dinamarca. Ah, da Dinamarca. 40 dias. Gostou? Do you like this? Yes, very much. It's not the last time. Solo la primera vez esta. Ok, thank you. Então, da Dinamarca, do México, da Espanha, vivendo essa experiência e partilhando conosco. Então, olha que coisa linda, gente, o caminho, como eu já comentei em outras locações também, no outono, essas árvores mudando as cores de suas folhas, né, para irem caindo. E pegando aqui agora essa vista dos 3 peregrinos, imaginem, gente, 40 dias peregrinando, tudo rumo a um destino só, que é encontrar Deus mais de perto. Santiago, na verdade, faz esse papel desse instrumento que convida as pessoas a vivenciarem essa experiência diferente. Então, assim, a gente vai caminhando, cantando e tentando interiorizar-se também e viver um pouco do que é essa emoção. Repito mais uma vez, muita chuva, a gente num ritmo frenético, por isso que eu estou aqui até com a respiração ofegante, porque nossa matéria é sempre feita em tempo real. Então nós estamos acompanhando os outros. Aí, Luciano, pega por favor ali a plaquinha do albergue dos peregrinos e a tal da flechinha amarela, tão característica, né? Então alguns peregrinos ao chegarem encontram nesses albergues um abrigo para que possam se refazer e depois participarem da celebração que acontece às 12 horas todos os dias, que é no acolhimento aos peregrinos e que a gente vai tentar ver se consegue registrar mais alguma coisa para vocês. E o interessante, gente, que o ritmo acelerado que nós estamos aqui, e nós não estamos conseguindo acompanhar os peregrinos, para ver que as pessoas não vêm numa caminhada de lentidão, né, a passos muito tranquilos. Não, nós estamos a passos largos. Tudo bem que a chuva também nos empurra um pouco mais, até para ver se a gente consegue chegar até o final sem nos molharmos muito, até porque nem eu nem o Luciano estávamos preparados para isso, não trouxemos capa de chuva nem guarda-chuva, né, Luciano? Tendo que ser tudo no improviso, mas na tentativa de registrar para vocês, com certeza, cenas inéditas. Então aqui,
diretamente de Santiago de Compostela, para vocês que estão acompanhando o programa Sementes de Esperança. E daqui a pouquinho, com mais locações e mais matérias para vocês. Agora a gente já está visualizando a cidade de Santiago de Compostela, lembrando que o guia também nos falou que ela praticamente foi construída em torno dessa devoção de São Tiago, na verdade, que foi um dos apóstolos de Jesus, um daqueles que faziam parte do grupo seleto. A gente sabe que Jesus, quando subiu ao Monte Tabor, estava com Pedro, Tiago, João. Outras ocasiões que ele chama a oração: Pedro, Tiago e João. Tiago, irmão de João. E como diz a tradição, ele, depois da morte e ressurreição de Jesus, veio até a Espanha, naquele compromisso de levar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então aqui ele fundou comunidades, ele pregou a Boa Nova e depois acabou retornando para a Terra Santa, lá que ele morreu, mas aí o seu corpo foi trasladado aqui para essa localização. Aí, por volta do ano 800, foi descoberto o túmulo onde estava Santiago, e ali que foi construído a primeira igreja, e esse povo presta culto então a esse santo que, de certa forma, foi quem trouxe o cristianismo aqui para a Espanha. Então, por isso que não é meramente um misticismo, mas nós estamos falando de registros da Bíblia Sagrada, né? De alguém que acompanhava muito de perto o Mestre Jesus Cristo e viveu intensamente aquilo que ele pediu. Rompeu fronteiras, chegando a esse país e aqui trazendo então a ideia desse Cristo Salvador, dessa boa nova que de fato veio a essa grande imensidão que é o nosso país da Espanha. Isla del Caribe. E depois dessa experiência tão rica, aproveitamos ali também conversar um pouquinho com o Padre Célio, para ele já começar a nos fazer entender um pouco mais do que significava aquele passeio, aquela visita que estávamos fazendo. Mais uma vez, conforme dissemos, as flechinhas amarelas apontando o caminho. Olha lá, Luciano, mostrando ali que nós temos centro médico, que tem residência, que tem auditório, que tem camping, tudo aqui no Monte do Gozo. Ali atrás a gente vê também uma placa já dando as boas-vindas aos peregrinos que chegam. E aqui o nosso grupo se programou de se encontrar aqui diante dessa cruz, o ônibus está chegando e agora nessa reunião o Padre Célio vai fazer uma oração para nós. Pé do Monte do Gozo. Então nós queremos terminar essa experiência que nós fizemos, claro que um pequeno percurso, mas não deixa de ser uma grande experiência. Um pequeno percurso, mas uma grande experiência de fé, de caminhada. Então peçamos a intercessão de São Tiago, de Maria Santíssima, nesse momento tão especial também, de tanta graça, de tanta bênção de Deus. E vamos aqui no pé do Monte Gozo rezar pelos nossos familiares. Talvez tantos também gostariam de fazer uma peregrinação, uma experiência como essa. Então vamos trazer todos eles nas nossas orações, rezando juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São Tiago, Rogai por nós. Que Deus nos abençoe, que continuemos firmes nessa peregrinação depois dessa experiência espetacular, maravilhosa aqui no caminho de São Tiago de Compostela. Tenhamos todos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E agora, enquanto o pessoal vai indo para o ônibus, a gente continua a registrar, e lembrando que ficamos praticamente uns 3 minutos aqui em oração, enquanto aqui estávamos, vários peregrinos continuando esse percurso, né, Padre Célio? Podemos dizer que é assim, a gente vai entrando nesse espírito, e é emocionante ver o despojamento desse pessoal que vem em busca dessa peregrinação, desse encontro com Deus. Com certeza, Cidinha, e começa a conversar isso com o Francisco agora há pouco, começa a dar uma vontade na gente também de fazer esse caminho. Sabemos as dificuldades, enfim, principalmente a dificuldade do tempo, né, que são caminhos longos aí de 700 quilômetros, enfim, mas dá uma vontade de fazer esse percurso, essa peregrinação, porque a gente vai sentindo, olha, num trechinho tão curto, a descida aqui do Monte Gozo, a gente já sente uma presença de Deus, a gente sente algo especial realmente, a espiritualidade do local. Então com certeza um convite também, quem tiver uma oportunidade de fazer essa experiência, e você que talvez não tenha oportunidade, mas pelo menos acompanhou um pouquinho a nossa experiência aqui também, que não deixou de ser grande, caminho curto, trechinho curto, mas uma grande experiência. Certamente, Padre Célio, obrigado pela entrevista, e agora vamos aí colhendo mais imagens e todas as emoções que a gente acredita que esse passeio, essa visita a Santiago de Compostela vai nos trazer. Isla del Caribe. E agora, com mais algumas imagens, diríamos assim, desse início de aventura nossa por Santiago de Compostela, é que a gente quer apreciar mais um pouco, enquanto vocês vão aí embalados por essa música que também nos remete ao local, e é claro, convidando vocês a ficarem conosco, porque isso foi só uma pequenina parte do que nós vivemos lá. Y entre sonrisas y flores y alegría de canción, suenan notas de colores en un aire de bordón, y un mar de negro y de golas se agitan sonoras vibrando en el cielo. Cuando pasan las horas en dulces momentos parecen decir: estatura de Santiago, de la tierra del apóstol ya está aquí, hoy le canta medicina. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias.
estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa, hoje eu aqui já fazendo menção pelo próprio visual onde estamos, na verdade, narrando para vocês as nossas aventuras em Santiago de Compostela e dizer então que depois do que a gente já visualizou ali no primeiro bloco, um pouco do caminho, algum contato com os peregrinos, aí nós chegamos ao centro da cidade. Em primeiro lugar, nós fomos visitar a Igreja São Francisco de Assis, assim como o convento que tem lá ao lado, coisas que guardam as suas histórias, e sempre com as explicações do nosso guia Jesus, que é tudo, gostava de detalhar bastante, e a gente gostaria, então, de trazer para vocês no original daquilo que a gente viveu lá. Então, vamos ver uma sequência de matérias que fizemos por ali. Por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar que yo te vengo Olha lá o grupo, juntamente com o nosso guia, o seu Jesus, acompanhando aqui. E vamos agora visitar o Centro Histórico de Santiago de Compostela. Estão dizendo aí que agora nós ficamos tudo doce, porque estamos de sombreiro amarelo, não camaro amarelo, mas de Jesus de sombreiro amarelo. Vimos a visitar a igreja da Ordem de Freires Menores de São Francisco, a primeira fundação franciscana na região de Galiza. Aconteceu no ano 1214. Então agora vamos visitar o convento, a igreja de São Francisco de Assis, conforme o Senhor Jesus nos disse, uma construção aí do século XIII. E aqui esse monumento belíssimo aqui na frente, dedicado a São Francisco, assim como ali na frente da igreja também a gente vê uma imagem do santo. E vamos tentando agora com mais algumas imagens adentrarmos e colhermos todas as informações que nos forem possíveis nessa nossa passagem aqui por Santiago de Compostela. Este santo celebra a sua festa o dia 4 do mês de outubro. Cada dia um padre franciscano, quando abre a porta da igreja, tem que limpar a porta, porque todos os pássaros, as gaivotas, os corvos, os morcegos vêm a dormir ao redor de São Francisco. E ali dentro da igreja de São Francisco de Assis, Jesus nos dizia que a acústica dela é muito boa, especialmente para se cantar dentro dela. Inclusive me remeteu uma lembrança lá de Jerusalém, quando estivemos também na Terra Santa, que a igreja de Santana favorece também esse tipo de acústica. E é claro, nós que tínhamos 2 cantores no grupo, eles não resistiram em fazer o teste também ali na igreja São Francisco de Assis, e agora a gente vai junto avaliar se de fato a acústica era boa para se cantar embalados pela mística, pela espiritualidade de São Francisco de Assis. Agora nós estamos entrando na igreja de São Francisco de Assis, já estão pedindo silêncio, até porque a igreja, é claro, é casa de Deus, é local de oração, e nós vamos adentrar agora e deslumbrar com o que encontramos.
É claro que tudo que se refere a São Francisco de Assis marca pela rusticidade, e ele foi um santo da simplicidade, embora o templo não seja algo tão simples, mas sim rústico e também pela idade, conforme o guia nos falou, né? Uma construção de mais de 800 anos. Olha que beleza, Luciano. Vamos escolher todas as imagens possíveis aqui. Aqui a gente já encontra uma cena do Jesus Cristo morto ao lado de sua mãe, Nossa Senhora das Dores. E aqui, digamos assim, para amenizar um pouquinho a dureza da cena, a gente vê a imagem de 2 anjos, né? Mas a Nossa Senhora das Dores com o Filho Jesus morto. Aqui no canto a gente percebe que são os restos mortais dos bispos, daqueles que ajudaram a fazer a história aqui desse lugar. E vamos seguindo para mais um altar que nós temos aqui, do beato Juan Duns Escoto, alguém aqui da Espanha também que já foi beatificado, então tem aqui o seu altar. A igreja conserva também os confessionários antigos, aquele tipo de confessionário que a gente ainda encontra em algumas igrejas, né, para que se pudesse confessar. Aqui mais uma lembrança da imagem de São Francisco de Assis. Nós temos ali ele com os frades franciscanos. E vamos continuando a nossa visita aqui pela igreja de São Francisco de Assis e colhermos mais algumas informações do nosso guia. Antigamente había 400 padres franciscanos, agora temos 14, comprenden? É por iso que a falta de vocações transformou o antigo noviciado num hotel, como terán a posibilidade de ver agora mesmo. Esta igrexa não a visita ninguém, todo mundo vai diretamente para a Sé Catedral, é a única visita que fan a Sé. De modo que esta igrexa merece a pena ser coñecida. Ten un altar ao sul dedicado ao Sagrado Coração de Jesús, construída a escultura no século XVII. Todos os anos, no tempo da Semana Santa, a escultura é guardada na sacristía e ali facemos o monumento da Semana Santa, comprenden? Aquí teñen o altar dedicado a Santo Antonio, nado en Lisboa, morto a Pádova. Santo Antonio é unha escultura de 1750, foi trazida da cidade de Roma e ten grandes devoções por parte das moças e as mulleres da nosa cidade, porque Santo Antonio, como saben, é moito casamenteiro. Outros altares da igrexa foron dedicados a grandes santos da orden de San Francisco, San Pascual Bailón, o Beato Duns Escoto, San Bernardino de Siena, San Diego de Alcalá, San Bento o Mouro, que era originario de Palermo, preto, é o santo que ten unha capeliña pertiño da sacristía. É unha linda igrexa, sobre todo, cando temos a oportunidade de escoitar as voces do órgano do século XIX, feito na Xermania, que teñen alá en cima. Antigamente esta igrexa contaba cunha escola cantorum de máis de 120 membros masculinos e femininos, porque esta igrexa de São Francisco, rematada no ano de 1783, é a igrexa da cidade de Santiago que ten a millor acústica da cidade. Poden comprobar, só é empregada para a celebración da liturgia da misa cada día, as misas tamén extraordinarias para os matrimonios e os funerais, senón que tamén é unha igrexa na que se facen frecuentemente concertos de música clásica autorizados por o custodio da igrexa e do convento de São Francisco. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nessa igreja tão bonita,
dedicada a São Francisco de Assis, nós queremos dirigir a nossa prece, a nossa súplica ao nosso Deus, Deus da vida, que São Francisco nos ensinou a amar tão profundamente através da humildade, da simplicidade, da caridade, principalmente do desapego total às coisas terrenas. Que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde há erro, que eu leve a verdade onde há desespero, que eu leve a esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Uma parte de uma imensa vida, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, flores, campos, o fogo e o vento, o ar e a água pura. E aqui então o antigo mosteiro de São Francisco de Assis, que agora hoje é um hotel, a gente vê ali no fundo, mas praticamente grudado com a igreja de São Francisco. E vamos seguindo, porque muito mais ainda a gente tem por ver aqui. E aqui vamos seguindo então por essa rua de Santiago de Compostela, de um lado a igreja São Francisco de Assis e do outro a igreja de Santiago, passando pela escola de medicina aqui de Santiago de Compostela. Uma outra coisa que chama a atenção aqui, tem as lojinhas do comércio e como o guia nos falou que chove muito aqui nessa cidade, pega normalmente os peregrinos, os turistas desprevenidos, então muitas capas de chuva sendo vendidas aqui. Olha lá, é o souvenir que aparece mais na porta, né, Luciano? Mostrando para o pessoal, deve ser uma boa fonte de renda aqui, vender capas de chuva aqui em Santiago de Compostela. Interessante também, né, Luciano, se der para registrar, que não é uma rua asfaltada, mas ela tem o mesmo piso das entradas das igrejas, né? Na verdade deveria ser um calçadão, mas a gente vê muitos carros passando por aqui, até dificulta também o trabalho da gente, né? Às vezes fazendo alguma locação, achando que não passa carros e de repente aparece. Mas agora a gente já começa a ver mais algumas torres antigas e vamos lá, dar uma corridinha aproximar do guia para colher mais informações. E assim chegamos à grande praça, que tem diversos monumentos importantes ali, mas é claro, o mais importante deles, a Catedral de Santiago de Compostela. E ali também a gente tentou
colher um pouco mais das informações do nosso guia, então queremos com o áudio dele e as imagens que o nosso cinegrafista ia colhendo ali, para a gente conhecer um pouco cada um daqueles monumentos e especialmente toda a riqueza da construção, dos detalhes e da alegria de estarmos em Santiago de Compostela. O claustro, onde têm os museus da Sé, tem 7 construções históricas ao redor de uma praça que tem 7.000 pessoas de capacidade. Chama-se a Praça do Obradoiro, que quer dizer o lugar onde trabalhavam a pedra os canteiros. Quantos anos tem a igreja? A igreja tem mais de 900 anos, sim. Foi começada no ano 1075, se trabalhou 136 anos para construí-la, foi consagrada no ano 1211, é dizer, 3 anos antes da morte de São Francisco, da chegada de São Francisco aqui, pois São Francisco morreu em 1226, e depois foi modificada adaptando às modas e os estilos artísticos dos distintos tempos, não? Esta praça é o lugar mais importante da cidade. Aqui chegam cada dia os peregrinos a pé, chegam pelo arco que temos debaixo do passo residencial dos arcebispos de Santiago. Uma das coisas mais lindas da praça é a porta principal da Sé. Podem ver, é um trabalho barroco, começado em 1738 e rematado 12 anos mais tarde, 1750. Isto quer dizer que essa fachada tem hoje 262 anos. Temos precisado de limpá-la das ervas, da merda, dos pássaros, dos líquenes e sobretudo do sal que chega com a chuva do mar. De modo que vamos empregar o ano próximo 1.800.000 euros na limpeza dessa porta para poder restaurar uma porta mais antiga que temos no interior, a Porta da Glória, que foi construída em 1168, é dizer, faz mais de 800 anos. Essa porta que temos atrás desta porta barroca é uma porta que representa a porta do céu, inspirada no livro do Apocalipse de São João. Não poderão ver, está cheia de andamios, precisamente para procurar os estudos que foram preliminares à sua posterior restauração. Para isso temos já 2 milhões de euros para a restauração da porta interior. De modo que o mantenimento do património histórico nas cidades que são património mundial é muito custoso em qualquer cidade do mundo, como pode ser em Teolinda, no Brasil, que é um lugar também, como conhecem, património da Unesco. A porta foi dedicada ao apóstolo Santiago. Lembra como o seu túmulo foi descoberto no século IX por o brilho de uma estrela, e que ali foram sepultados Tiago e 2 discípulos que temos no lao, Atanásio e Teodoro. O padre do Santiago era pescador como os filhos, o Zebedeo. Está debaixo da torre da esquerda, que se chama a Torre da Matraca, pelo instrumento que se faz soar na Semana Santa. A mãe de Santiago, Santa Maria Salomé, está situada debaixo da Torre dos Sinos.
Esses 17 sinos da torre se escoitam cada domingo na missa de 10 horas. Por que o nome Compostela? Muita gente pergunta por que o nome de Compostela. Vou dizer, o verdadeiro nome da cidade é Santiago, em louvor e lembrança do apóstolo que foi enterrado no monte onde hoje temos a Sé Catedral. Pero esse monte, faz 1800 anos, era um cemitério romano. Faz 1500 anos, essa colina onde hoje está a catedral era um cemitério dos tempos dos suevos, é dicir, unha população germánica que se estableceu 200 anos na cidade. De modo que Compostela é unha palabra que deriva da voz grega compositum telum, que significa cemitério. Debaixo da Sé temos 2 cemitérios, un moito antigo, romano, outro non tan antigo, pero moi antigo, xermánico. E a Sé foi e é o lugar onde teñen dereito de sepultura os arcebispos, os bispos, algún cónigo, dignidade e outras personalidades da cidade. Tem uma afirmação que diz Campo da Estrela, ligando Compostela a Campo da Estrela. Sim, isso é uma afirmação, uma tradição que liga o descobrimento do túmulo de Santiago com a estrela que foi vista no céu pelo o padre da Ordem de São Bento, Pelágio. Pero iso, dende o punto de vista filolóxico, non ten rigor. Pode si afirmarse dende o punto de vista aráldico, porque o escudo da cidade está constituído por a estrela que diz a tradição, a coroa do fundador e o túmulo de Santiago descoberto. Foi antigamente o lugar onde a Igrexa Católica tiña a administração das finanças, dos impostos que a Igrexa recibia para manter o seu património na cidade. Hoxe é o lugar onde temos 3 organismos públicos, a Prefectura, que está à esquerda, a Presidencia do Goberno Galego, que está á dereita, e a Presidencia do Consello da Cultura da Galiza, que está no 3º e 4º andar. Daqui, vocês percebem que a gente tem uma vista belíssima da Igreja de Santiago de Compostela e o grupo está se organizando para fazer a foto histórica, né? A sua passagem por aqui. Então é claro que passando gente, circulando no local, como sempre eu digo, nós gravamos em tempo real. Mas vamos tentando colher aí, porque claro que uma imagem dessa tem que ser eternizada através das filmagens e também através da foto. Então vamos agora ver o momento do registro, que vocês vão acompanhando em primeira mão aqui também. Então aqui o grupo dispersando após a foto e agora eu quero apreciar a vista da igreja também enquanto falo para vocês. Porque como eu comentei, tempo real ainda nem deu tempo de contemplar toda essa beleza. Mas gente, é uma emoção muito grande, ainda parece que nem caiu a ficha que a gente conseguiu chegar em Santiago de Compostela, onde o clima oscila muito, voltou a chover novamente, mas nós aqui tentando fazer o possível, colher sempre as melhores imagens para ficar para nós e serem mostradas para vocês também. Vamos seguir agora e ver onde mais teremos a oportunidade de visitar. Felizmente até agora nada do nosso trabalho foi barrado, então está sendo uma bênção a nossa passagem por aqui. Artistas de rua a gente encontra também em todos os locais e aqui na Praça de Santiago de Compostela não é diferente. Ali nós vemos uma figura, creio eu, que representando o próprio Santiago e com uma curiosidade que quem conversou com ele ali, ele é um brasileiro que trabalha aqui, visualizando, ganhando seu pão de cada dia e também ajudando a ilustrar e alegrar os turistas que todas passam, que querem fazer o registro de terem passado aqui por Santiago de Compostela. Bom dia para o Paraná, dizer como que é representar essa figura tão característica aqui em Santiago de Compostela. É uma emoção muito grande, veja, eu sou brasileiro de Recife, Pernambuco, sou professor no Brasil, quer dizer, exerci a função de professor, 19 anos, chegando aqui em Santiago de Compostela, olhando para o apóstolo Santiago, me veio o milagre. E é muito emocionante, os turistas estão sempre comigo, eu sou Santiago autêntico, apesar que hoje em dia, com a crise, a inveja faz as cópias. Mas eu estou aqui há 10 anos como Santiago de Compostela, representando o apóstolo da cidade de Santiago.
E estou mais contente hoje porque estou com todos os brasileiros que estão aqui junto comigo e vendo justamente a obra e a criatividade do seu filho brasileiro, Santiago, com o seu nome, Iraquitã Barbosa Gomes. Muito obrigada, então, aqui diretamente com Santiago, em Compostela, para vocês da TV Paraná. E um beijo a todos do Paraná, porque Brasil é assim, é criativo, é amor, é paz, amor e esperança. Aqui na Praça de Santiago, com mais duas peregrinas que diz que são aqui da Espanha mesmo, Espanha. Quantos dias caminhando? Llevamos 6 días caminando. Salimos desde Lugo y bueno, por el momento muy contentas y muy bien. Cansadas, con dolor de pie, pero muy contentas. Muy contente. ¿Valió la pena? Valió la pena. Sí. Repetiremos. ¿Repetirão? Repetiremos. Más días. Un camino más largo. E aconselham quem quiser vir, que é bom? Consejo, los pies muy secos y Compit, imprescindible, ibuprofeno e Compit. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Vocês sentiram, né, gente? Os pés doem, é cansativo, tem que vir com calçado confortável. Capa de chuva agora, que eu já adquiri a minha também, porque de fato chove muito aqui, mas são as experiências que a gente está conseguindo levar diretamente para vocês, aqui gravado em tempo real, em Santiago de Compostela. Construções antigas, mas também tudo cuidado com muito carinho. Olha aqui que jardim lindo que a gente encontra aqui numa das praças, confirmando aquilo que o nosso guia comentou, que é um lugar de muita umidade, então favorece ao plantio das plantas, especialmente as flores estarem aqui sempre embelezando o local. Mais um registro feito aqui em Santiago de Compostela e vamos em busca do grupo. Nós não estamos entrando pela porta principal, mas por uma entrada lateral aqui da igreja de Santiago de Compostela, onde logo mais o Padre Célio estará concelebrando a missa do meio-dia, como já foi mencionado aqui, que é a missa dos peregrinos, aqueles que vieram de todas as partes do mundo, que chegaram hoje a Santiago, vão participar dessa missa. Diz que tem um momento assim, em que o turíbulo é acionado, que é algo imperdível e que a gente tem que estar com muita esperança de que possamos realizar o nosso trabalho, os registros aqui das câmeras da TV Paraná. E agora então pedi para o Luciano fazer umas tomadas de mais essa praça, mostrando sempre aquilo que o nosso guia comentou da antiguidade dessas construções e conseguir nesse momento ela até assim meio que deserta em virtude de toda a chuva, mas também da aglomeração dos peregrinos, turistas, todos que aqui se encontram, já adentrando na igreja, porque está chegando o momento da celebração e é para lá que nós vamos agora. E abrindo um pouco mais o ângulo aqui da praça, então, a gente vê ali também algumas bandeiras da Espanha, aqui da região e mostrando o capricho, né? As janelas todas floridas, desde aquelas ali, essas aqui que eu acredito que sejam um mosteiro, todos com grades, com as plantinhas também. Então Santiago é antigo, mas está se surpreendendo por uma praça muito limpa, né, Luciano? Pelo tanto de gente que circula aqui e o cuidado, o capricho também com que tudo tem sido mantido ao longo de todo esse tempo. E vamos agora entrando na igreja então de Santiago para podermos, se possível, gravar também a celebração. E uma coisa interessante que o nosso guia nos falou, infelizmente a porta principal da catedral estava fechada porque está em trabalho de restauração, mas que ela é muito rica em detalhes, tanto externo quanto internos, porque os peregrinos todos quando chegam ali em frente. E que quando adentram na igreja, as pinturas que tem lá, o trabalho todo é dentro de uma visão do livro do Apocalipse, que nos mostra como é o céu. Isso para dizer que o peregrino, ao sair do seu natural, indo em busca do sobrenatural, depois de caminhar diversos dias, quando chega naquele lugar, deve se sentir como se estivesse entrando no céu, né? Então, a gente, com o DVD que nós compramos lá, a gente conseguiu pôr umas imagens melhor para vocês, porque do nosso cinegrafista, como estava meio escuro ali no ambiente, não podia usar iluminador, era sempre gravação em tempo real, mas acho que a gente vai conseguir mostrar um pouquinho para vocês de todos esses detalhes que tem ali, nessa ideia de se entrar no céu ao entrar naquele local. Hacia el año 1075,
Con el patrocinio del rey Alfonso VI, se comienza la gran obra de la Catedral de Santiago. Sus muros y pilares se alzan sobre los cimientos de las dos iglesias precedentes y sobre las necrópolis romana y germánica descubiertas en los años 40 del pasado siglo XX. La planta es una proporcionada cruz latina, orientada al naciente en la cabecera y al poniente en la fachada principal. La armonía y belleza de sus formas, de estilo románico, la convierten en una de las más bellas iglesias de su estilo en Europa. E assim, com toda essa expectativa, nós entramos na igreja, o Jesus nos fazendo mais algumas explicações e a gente tentando colher algumas imagens também. E a gente vai mesclando para mostrar um pouco para vocês, tanto daquilo que ele nos explicou, que o nosso cinegrafista conseguiu colher, assim como também do DVD que nós compramos lá, para conhecer a beleza daquela igreja, a riqueza dos detalhes. Tudo assim nos impressionava, era tudo novo para nós. O tempo era curto, mas a gente queria aproveitar muito. E alguma coisa então a mais a gente registrou para vocês. O abençoam os padres, e esse incienso queimado em forma de fumo de incienso será símbolo das nossas orações que se elevam ata Deus, que podem ver no cúmio da cúpula, que recibe o incienso, como chegam a ele as nossas orações que se fizeram durante a missa. Isso diz o livro dos Salmos, que se dirija a ti, meu Deus, a minha oração, como faze o incienso diante da tua presença. Para visitar os cemitérios, se baixa por estes degraus, debaixo da nave central da catedral e debaixo da nave do cruceiro, ficam ainda hoje visitáveis os cemitérios antigos que foram encontrados em 1948 nas escavações que se fizeram na Sé. Outra curiosidade linda desta catedral é o portal românico que está situado no ocidente. Esse portal, feito em pedra por um mestre arquitecto chamado Mateus, foi erguido em 43 anos, de 1168 a 1211. Tem 3 andares. Está situado na parte traseira da fachada principal da Sé, que já vimos na Praça das Oficinas, na Praça do Obradoiro. Esse portal é uma representação esculpida da Porta do Céu, de modo que se inspira no livro do Apocalipse de São João. Quando a luz do lusco-fusco entra polas janelas da porta principal, o peregrino que passa por essa porta pode ver esculpido em pedra a visão do céu da que fala São João no livro do Apocalipse. Por isso esse portal foi chamado o Portal da Glória.
Outra parte interessante que tem ali na igreja, que não fica próximo do altar-mor, desse lado que nós estávamos, mas sim atrás de toda essa parte, que é onde guarda o túmulo de Santiago e uma imagem de Santiago. E dizem que é uma tradição, especialmente dos peregrinos, mas de todos os que lá visitam, de dar o abraço no santo. Então a gente também tem algumas imagens mostradas ali e a gente quer que vocês também conheçam o que é essa tradição e as pessoas chegarem, se sentirem assim completando o percurso, estarem ali e, é claro, abraçando Santiago. Nós estávamos ali na igreja aguardando o momento de iniciar a celebração, que o padre Célio ia concelebrar com alguns outros padres de diversas localidades. Os peregrinos chegando, se acomodando ali com as suas grandes mochilas para as celebrações, e até aquele momento a gente tinha podido andar com a nossa câmera, os nossos microfones, sem termos problema nenhum. Então eu ainda consegui registrar um pouquinho para vocês, mais alguns peregrinos e ter uma conversinha com eles. Estamos aqui dentro da igreja de Santiago de Compostela, a poucos minutos de iniciar a celebração, onde o padre Célio estará concelebrando também, e é a missa dos peregrinos. Então a gente já vê aqui nesses bancos, olha, pelas mochilas, pelo semblante, todos estão chegando da caminhada e vieram agora para celebrar. Aquilo que a gente já viu em Fátima, nos outros lugares. Santos, Nossa Senhora, são instrumentos para trazer o povo até Jesus Cristo. O centro de toda a caminhada é a participação de uma Santa Missa. O peregrino que por aqui vem, adentra na igreja somente como um turista, certamente que ele terá perdido o mais importante de toda a caminhada. Então agora eu encontro com o nosso Mestre Jesus Cristo. Outro detalhe interessante também, que na maioria dos peregrinos, o que a gente vê são jovens, para terem mais essa coragem, essa disposição de fazer umas caminhadas assim tão longas, né? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho com eles. Where are you came from? I'm from from Oregon, from Alemania. And we walked 800 Japão. Alemanha. Alemão, Japão, Finlândia, olha a distância dos lugares. Mas depois, como vocês veem, bruscamente a gente interrompeu as gravações, porque nós fomos abordados, que sem autorização não poderíamos estar gravando essas matérias ali, mas felizmente a gente já tinha colhido bastante coisa, né? Mas agora a gente chama então mais algumas imagens de toda essa riqueza que a gente pôde vivenciar ao longo de todo esse bloco, mas é claro que a visita de Santiago ainda não parou por aí, então logo mais a gente tem muito e muito mais. Pasa la tuna en Santiago cantando muy quedo romances de amor. Luego la noche sus ecos los cuela de ronda por todo balcón. Y allá en el templo
del apóstol santo. Una niña llora ante su patrón, porque la capa del turno que adora nos lleva la cinta que ella le bordó. Porque la capa del turno que adora nos lleva la cinta que ella le bordó. Cuando la tuna te dé serenata, no te enamores, compostelana, que cada cinta que adorna mi capa es un trocito de corazón. Ay, trai, la, la. No te enamores, compostelana, y deja la tuna pasar. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa e hoje falando aqui de Santiago de Compostela, foi muito gostoso a gente já conhecer um pouco do caminho, um pouco da praça, o interior da igreja, mas a gente sabe sempre que a função dos santos, eles são instrumentos de levar as pessoas até Jesus. E toda devoção ela só faz sentido quando ela está em torno da Santa Eucaristia. E isso a gente conseguiu presenciar lá também. Então essa missa do peregrino acontece diariamente ao meio-dia, sempre com a igreja cheia. Inclusive no DVD que nós compramos lá tem alguma coisa a respeito que a gente vai ver agora. Sus puertas se abren los 365 días del año, desde el alba al crepúsculo. Cada día, los fieles y peregrinos pueden participar en la misa de coro y la misa del peregrino, que reúne a miles de personas de todos los países y lenguas. Jubilate omni
jubilate omnis terra, jubilate. E é claro, nós tínhamos um padre no nosso grupo, ele não pôde celebrar uma missa só para nós, até porque a catedral estava repleta, mas ele concelebrou essa missa com um padre lá da igreja de Santiago de Compostela e outros de outras localidades, e agora a gente vê um pouquinho dessa celebração, que foi assim muito gostoso ver o Padre Célio lá junto com os outros celebrando. Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. E a celebração foi toda em espanhol, mas no momento das preces foi concedido que cada um dos padres presentes pudesse fazer uma prece na sua própria língua, né? Então, assim, foi com muita alegria que a gente ouviu a voz do Padre Célio e conseguimos entender com nitidez enquanto ele pedia e fazia esse momento de oração por todos nós. Pelos peregrinos do mundo inteiro, que vêm sempre a Santiago, para que aqui tenha um verdadeiro encontro com o Cristo vivo, de modo especial por aqueles do Brasil, de modo muito particular pelos peregrinos da cidade de Arapongas, Grupo Nossa Senhora, que também façam uma experiência aqui como Deus vivo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Santa
E depois continuamos gravando, pegando alguns takes da celebração, mas foi muito gostoso no momento da comunhão, a gente ver todo o nosso grupo ali comungando, juntamente com os demais peregrinos e participando de fato de um lugar que ele tinha assim, muita espiritualidade, a gente queria vivenciar tudo isso. Só que aí, antes de encerrar a celebração, o guia já tinha nos falado e nós vivemos ali um momento ímpar. Dizem que é o único lugar do mundo onde acontece isso. Então, ali em Santiago, eles têm um turíbulo. Turíbulo é aquele lugar onde se coloca o incenso, para depois o padre incensar o altar, né? Ele vai balançando, aquela fumacinha vai espalhando, naquele odor gostoso de incenso. Mas lá o de Santiago não é um pequeno turíbulo como esses que a gente está acostumado a ver aqui, talvez com uns 20 centímetros de tamanho. Aquele lá deve medir mais de 1 metro. Ele fica suspenso no alto da igreja e aí no final da celebração, no momento que a gente chama o momento de ação de graças, então esse turíbulo é abaixado, os padres todos que estão na celebração, cada qual coloca um pouquinho de incenso nele, para fazerem todo um ritual que eles querem expressar o seguinte, que se a fumaça sobe até Deus, então que ali naquele momento todos os sentimentos das pessoas que estão na celebração, especialmente os peregrinos que caminharam dias e dias a chegar lá, todos têm algo a dizer a Deus, todos têm agradecimento, têm preces a oferecer, e aquele é o momento de colher todas essas preces para que cheguem até Deus. Então, desceram aquele turíbulo, foi colocado incenso, acenderam e num ritual belíssimo que a gente conseguiu registrar e agora a gente partilha com vocês. In cessa
E aí, terminada a celebração, ainda antes de sair da igreja, todo o grupo foi tentar dar o abraço no santo, como é aquela tradição que a gente já mostrou um pouquinho para vocês. Então agora a gente chama algumas imagens ali da gente na fila, aguardando, inclusive que para chegar até o santo tem uma portinha muito estreita. Eu tentei fazer o áudio lá, mas como estava sem microfone, é claro que não pegou muito bem, mas o que eu tentei comentar é isso. Há um texto do Evangelho que fala que para chegar no céu a porta tem que ser estreita. E eu até brincava que não sei se é tão estreita como aquela, mas nós passamos por ela e pudemos chegar então até no santo, ver também algumas imagens do túmulo de Santiago e tudo isso a gente vê agora com vocês. Olha só que portinha estreita, dizem que os caminhos para o reino de Deus têm uma porta estreita, não sei se é semelhante a essa que vamos entrar agora, mas vamos apreciar também. Depois saímos da igreja, fomos para um almoço, o dia continuava naquela chuva torrencial, mas a gente tentando driblar a situação ali, almoçamos e um pouco antes de embarcarmos no ônibus eu consegui fazer mais uma entrevista com o Padre Célio ali no local, para partilharmos, diríamos assim, aquela experiência ainda enquanto estava assim, muito fresquinha dentro de nós. E foi mais uma entrevista memorável e que a gente vê agora. Então aqui em Santiago de Compostela, como já dissemos, que chove muito no local e hoje nós estamos experimentando um desses dias chuvosos, mas há pouco ainda nós saímos da celebração da Santa Missa e assim com um orgulho santo e com muita alegria a gente viu nosso querido Padre Célio celebrando aquela celebração, creio que inesquecível para todos nós, né, Padre? Então eu queria que falasse um pouquinho de todas as suas experiências e viagens, qual é o toque especial aqui de Santiago? Cada dia Deus acaba reservando uma bênção especial, um momento especial para nós. Então realmente o dia de hoje
começou já marcado pela nossa caminhada. Ainda, eu dizia isso lá, ainda que um pequeno trecho, mas grande no significado. E depois chegando aqui à catedral, essa experiência maravilhosa de poder participar da missa, celebrando, inclusive fazendo algumas partes da missa, como por exemplo a motivação das preces, enfim. É uma experiência única da vida da gente. Celebrando ali em cima, onde está o altar, embaixo está o túmulo, né, onde os restos mortais, os ossos de São Tiago e também de alguns dos apóstolos. Então é uma experiência, Cidinha, que marca a vida da gente para sempre. Uma experiência que com certeza nos enriquece, nos faz melhor. Então, e também uma coisa assim que é marcante aqui, a espiritualidade do lugar, a espiritualidade dos peregrinos, pessoas que caminham assim com fé, com confiança, com amor, e ao mesmo tempo a nobreza da basílica, mas ao mesmo tempo a singeleza também, a simplicidade, né, deste local. Então é uma experiência concedida por Deus e que a gente só tem que agradecer, louvar e bendizer a Deus por tudo isso que Ele está nos concedendo. Padre, nós também nos deixamos envolver por toda a espiritualidade da celebração. Agora, as celebrações existem em todos os lugares do mundo, a gente fala inclusive com o rito sendo o mesmo, a unidade da nossa igreja. Mas aqui apresenta um ritual diferente, pelo menos pelo que eu ouvi, que é único no mundo, que é aquela questão do turíbulo, que queria que agora nos falasse um pouco. Da maneira que é feito o incenso aqui, não existe lugar nenhum no mundo. Para começar, o tamanho do turíbulo, né? Imenso, e que ele é conduzido por 6 acólitos, 6 homens preparados para isso. O turíbulo tem um significado muito bonito para nós católicos, que na verdade o turíbulo, o incenso, remonta ainda ao Antigo Testamento, quando no templo de Jerusalém existia o altar do sacrifício, e lá eram sacrificadas as partes de animais, no intuito de que aquela carne, o cheiro daquela carne que era queimada ali, ela ia para o céu e agradava a Deus. Eu até fiz uma brincadeira uma vez que Deus não gostou muito do sacrifício de Caim, gostou mais do sacrifício de um do que do outro. Por quê? Porque um ofereceu no sacrifício apenas os frutos da terra. E ele queimou lá alguma coisa, ela queimou uma abóbora, lá queimou mandioca, enfim, vamos imaginar. E o outro queimou carne, o cheirinho de carne assada agradou a Deus, né? Só que o cheiro não era bom, na verdade, porque eles queimavam mesmo a carne em cima do altar. Então produziam um mau cheiro. Então daí começaram a queimar isso lá antes de Cristo, começaram a queimar o incenso, que o incenso é comum naquela região, porque aí sim o incenso ele tem um cheiro gostoso, perfumado. Então aquele perfume do incenso junto com o sacrifício agradava a Deus. Mas com a encarnação de Jesus Cristo no Novo Testamento, não é preciso mais queimar carne para agradar a Deus, não é preciso mais o sacrifício de animais, porque Jesus se sacrificou. Então agora apenas a fumaça do incenso, lembrando também aqui o sacrifício de Jesus por nós, porque o incenso está relacionado com o sacrifício do Antigo Testamento. E aqui, feito de uma maneira, como já dissemos, única, por um turíbulo que podemos dizer assim, gigante, e que causou, a princípio eu percebi que as primeiras passadas causou espanto em alguns, mas depois causou muita emoção. Ele chegou quase que tocar lá o teto da basílica. Então é uma coisa muito bonita, uma coisa muito solene, e a fumaça dele se espalhou por toda a basílica, aquele cheiro gostoso. Ali foi, vamos abusar da palavra, foi um show ali realmente de espiritualidade e de fé. E pelo sentido que a gente percebeu também, né, Padre, que ali no momento da ação de graças, para que tudo subisse até Deus, além do perfume e da fumaça, também as intenções que nós tínhamos, os agradecimentos. Então eu acho que esse valor espiritual desse show, diríamos assim, também é importante que seja ressaltado, né? Com certeza. Eu mesmo fui um que naquele momento do incensório
enfim, o momento que estava sendo usado ali, espalhado o incenso com aquele turíbulo, eu mesmo pensei muito na minha família, pensei no grupo, nas pessoas da minha paróquia, da minha antiga paróquia, da minha nova paróquia, que é Lunardelli, paróquia Santa Rita de Cássia. Convido já você um dia também fazer uma peregrinação. Às vezes você não consegue vir aqui, faça uma peregrinação nos lugares de peregrinação que nós temos. Tem em Apucarana, tem em Lunardelli, tem em vários lugares, de Manuel Ribas, tem Nossa Senhora da Salete. Então convido você a fazer um dia uma peregrinação lá em Lunardelli. Só que tem uma coisa, não vai ter aqui o turíbulo grande igual tem aqui, viu? A gente usa um pequeno lá mesmo, né? E fica tudo certo. Então, realmente, naquele momento ali, pensei nos paroquianos, pensei em você, pode ter certeza. E eu tenho certeza que aquele pensamento, aquela oração em pensamento, subiu junto com aquela fumaça ao céu. Bom, padre, ainda ontem, quando estávamos nos dirigindo para cá, se falou bastante acerca do caminho de Santiago e que existe muito misticismo em torno dele, mas que também existe uma certa espiritualidade. A gente, infelizmente, pelo tempo, não fizemos todo o caminho, somente 800 metros, mas vimos diversos peregrinos lá, vimos durante a celebração, como estamos vendo agora, e me parece até que você teve um contato especial com o peregrino, então fala pra gente agora. Sim, foi muito interessante. Inclusive o Luciano estava junto também, presenciou nossa câmera aqui. Um casal, ele é do Brasil, da região da Amazonas, se não me engano. Do sul do Brasil, desculpa, do sul do Brasil. O Luciano estava junto, até me lembrando aqui. E eles se conheceram no caminho. Ele veio fazer o caminho e conheceu no caminho uma moça da Itália, italiana, e estavam namorando. Eu pedi até se ia ter casamento ou não. E na missa, eles me viram participando na Santa Missa e resolveram me deixar uma recordação. Ele me deu de presente, olha, o canivete do peregrino. Como você pode ver, olha, esse é o canivete que os peregrinos usam. Ele usou esse canivete durante 35 dias, Cidinha, de viagem. Que tem a colherzinha, olha, às vezes vamos tomar uma sopa, alguma coisa. O abridor aqui que dá para abrir latas, de repente leva alguma sardinha, alguma coisa. A faquinha, né, o canivete, o lado do canivete, cortar um pão, cortar um queijo. O garfo, olha como que é prático o garfo. O abridor, porque aqui o pessoal tem costume de tomar muito vinho. E aqui ainda tem outras funções aqui que agora que eu estou percebendo, mas tem outras funções aqui no canivete. Então, esse é um canivete, não é um canivete qualquer. A gente acha no mercado para comprar canivetes semelhantes a esse, porém esse tem um significado muito especial para mim, porque ele me presenteou com um canivete do peregrino que ele usou durante 35 dias de viagem. Eu estava pensando em comprar alguma lembrança aqui de São Tiago, agora não preciso comprar mais nada. Está levando uma que não só adquirida aqui, mas da maneira como foi. Então agora, só para fechar, Padre Célio, falando dessa questão do caminho em si, o que nós podemos avaliar? Ele é mais um misticismo ou ele é uma forte espiritualidade que as pessoas, embora às vezes venham envolvidas por outros motivos, mas ao chegar aqui não tem como negar o destino? O lugar, existe sim, existe o misticismo, inclusive ligado a escritores do Brasil, da literatura, porém existe também a mística, que é muito forte. E eu acredito, Cidinha, pelo que a gente percebeu, assim, em contato com alguns peregrinos, você teve até a alegria de entrevistar rapidamente alguns ali no caminho, eu acredito que é maior a mística do que o misticismo. Que aí existe a diferença entre a mística e o misticismo, né? O misticismo está muito relacionado com a superstição. Eu vou fazer porque dá sorte fazer o caminho de Santiago. Arruma namorado. Está muito ligado com a superstição. Eu vou fazer por causa disso, por causa daquilo. Não, eu vou fazer o caminho de Santiago por causa do verdadeiro sentido. Que, aliás, o símbolo do romeiro aqui é o bastãozinho, né, o cajado. E no cajado tem a conchinha, que aquela conchinha, ela vem do mar, né, o mar que gera a vida, e desde o início da igreja, aquela conchinha, ela é usada para o batismo dos fiéis, e representando assim, que o peregrino caminha para uma vida nova, porque o guia deu essa explicação para nós, que o batismo nos coloca nessa vida nova, nos dá essa vida nova. Então o peregrino não caminha por acaso, ele não caminha por caminhar, mas ele caminha em busca de algo novo na sua vida, de um verdadeiro encontro. Então ali está de forma muito bonita, e no cajado também tem um candilzinho, né, que é uma de colocar água, mas o importante é aquela conchinha que tem, que é esse sinal, e que aliás
está presente aqui em muitos lugares essa conchinha que lembra essa vida nova, esse peregrino que caminha para um momento novo, para um reencontro com o Deus vivo e verdadeiro. Bom, Padre Célio, obrigada por mais essa entrevista, por partilhar conosco de toda essa emoção e também parte desse conhecimento que é muito importante para nós nessa viagem que estamos fazendo e tendo o privilégio de documentar. E por falar em privilégio, é claro que cada lugar em que passamos nos deixa profundas marcas e Santiago de Compostela não será diferente. Aqui onde eu estou gravando, ver se o Luciano consegue pegar ali o que a gente tem ao fundo, que são as torres da igreja, mais uma vez essas construções belíssimas, banhada pela chuva, que sabemos que chuva é sempre bênção de Deus. É que a gente vai encerrando aqui o material colhido em Santiago de Compostela, seguindo a nossa viagem, que é claro que ainda tem muito e muito mais por vir. E mais uma vez a gente convida vocês a continuarem acompanhando conosco mais esta aventura que estamos realizando aqui, desta vez na Espanha, na cidade de Santiago de Compostela. Então assim foi o nosso caminho por Santiago de Compostela, a nossa passagem por lá, que foi algo maravilhoso, guardado e com a graça de Deus eternizado através dessas imagens que a gente traz para vocês. Mas que um outro jeito de tentar eternizar também, eu tenho comentado com vocês que de cada lugar, desses lugares assim mais significativos que nós viajamos, eu trouxe algumas lembrancinhas para dividir com vocês. Então agora hoje, para aqueles que quiserem entrar em contato conosco, seja através do e-mail do nosso programa ou do meu próprio e-mail pessoal, cidinhajardim@yahoo.com.br, ou pelo telefone da TV Paraná, para que vocês possam então concorrer ao sorteio de alguns outros objetos que eu já estou sorteando e já distribuindo, mas hoje é específico de Santiago de Compostela. Então temos aqui uma pequenina imagem desse santo, que assim é que ele está vestido lá nas gravuras que a gente vê, inclusive da estátua que entrevistamos, e que pode sim estar na sua casa, no seu oratório. E aqui também a gente trouxe um chaveirinho, que é lá da Catedral de Santiago de Compostela, da belíssima catedral. Então também, de repente, para pôr na chave do carro, da sua casa, aí podem concorrer também. E como vocês viram eu narrando aqui, e quem visitou lá não esquece a visão do turíbulo. Então isso também é vendido como souvenir, num pequenino chaveiro. É claro que esse é minúsculo comparado ao turíbulo que dá toda aquele show, diríamos assim, um show de espiritualidade, uma coisa maravilhosa que envolve a todo mundo. Então, aqueles que quiserem concorrer, que entrem em contato conosco, que com muito prazer a gente vai entregar para vocês um pedacinho do que nós vivemos em Santiago de Compostela. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi, sem dúvida, mais um momento marcante para nós, que com muita alegria estamos dividindo com vocês. Agora chamo mais algumas imagens, porque imagens é que não nos faltam de tanta coisa bonita que a gente viu lá e que a gente quer deixar, então, marcado. Agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, que tenham uma ótima semana na paz e na bênção de Deus, e até o nosso próximo programa.